vai abalar. Essa pergunta vai abalar a sua fé de forma certa. Essa pergunta que será revelada aqui para a sua vida vai abalar a sua fé de forma certa, para que um céu de providências se apresentem diante da sua casa, diante da sua vida. Chegou o momento de você entender a pergunta que pode abalar a tua fé, mas de forma correta, de forma que te acrescentará verdadeiras providências no seu lar. Eu te convido a você continuar sobre essa palavra, sobre essa direção. Essa pergunta definitivamente vai abalar a sua fé de forma correta. E a pergunta que vai ser exposta a você, a pergunta que vai ser direcionada para a tua vida, vai fazer com que você receba milagres, receba providências. Por quê? Fala para mim com toda a sinceridade, com toda a verdade que está no teu coração. Por quê? Porque aceitamos os dias bons. Porque aceitamos os dias bons, porém questionamos tanto os dias difíceis. Já se fez essa pergunta? Você já se fez definitivamente essa pergunta? Já se perguntou por que nós aceitamos os dias bons, porém, todavia, entretanto, questionamos tanto os dias difíceis? Por que questionamos? Se todos os dias são feitos por Deus, os dias bons e os dias ruins. Por que questionamos? Por que questionamos os dias difíceis e aceitamos os dias bons? Se Deus é quem faz tudo isso, escute. Você já se perguntou por que os dias bons parecem um presente? Os dias bons parecem um presente sobre a tua vida. Porém, os ruins, injustiça. Não é assim que pensamos? Você já chegou em casa de um dia de trabalho, um dia que nada aconteceu de forma que você gostaria, para que um dia bom se configurasse na sua vida. E você encara esse dia ruim como injustiça, é ou não é verdade? Não, o dia não foi justo para mim. O dia não se tornou justo para mim. As coisas não aconteceram no trabalho do jeito que eu gostaria. As coisas não aconteceram do jeito que eu queria. Não foi um dia legal. Não foi um dia justo. A primeira coisa que nós fazemos e falamos é sobre isso. Falamos que o dia não foi bom, porque não aconteceu da forma que desejávamos, da forma que gostaríamos, do jeito em que deveria ser, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com a nossa vontade. Escute, para que um céu de providência se apresente na tua vida, e se apresentará, se você continuar até o final desse vídeo, essa pergunta vai abalar a tua fé. Mas vai abalar a tua fé de forma correta, de forma certa. Você já se fez essa pergunta? Você já se perguntou por que os dias bons parecem um presente? Não é verdade? Parece uma dádiva. Parece algo divino de Deus, os dias bons. E os dias ruins? Os dias ruins parecem injustos. Parecem injustiças. Parece que as coisas não são justas. Agora pensa comigo, por gentileza.
O presente e o cenário de Jó, escute, era diferente. Jó era um homem justo, íntegro, fiel a Deus. Mesmo assim, perdeu tudo. Perdeu tudo o que lhe cabia. Perdeu tudo o que ele queria. Perdeu tudo o que ele gostaria que acontecesse. Escute, Jó tinha tudo. Perdeu tudo. Como pode isso? Você, em um momento, tem tudo e do outro não tem nada. Será que existem injustiças diante das mãos de Deus? Será que existem injustiças diante do teu cenário? A pergunta que vai ser feita aqui para você vai abalar a tua fé, mas de forma certa, de forma correta. Escute, por gentileza. Jó tinha tudo e perdeu tudo, mas mesmo assim perguntou algo que poucos teriam coragem. Jó perguntou algo que poucos teriam a coragem de perguntar a Deus em um cenário em que ele perde tudo. Por que aceitamos os dias bons, porém questionamos tantos dias difíceis? Por que questionamos quando as coisas não acontecem segundo a nossa convicção, segundo o que gostaríamos que acontecesse? Jó fez uma pergunta para Deus com coragem que poucos teriam, que poucos tinham. Essa pergunta que Jó fez com coragem a Deus, eu vou te dizer aqui. Eu vou te falar o que Jó perguntou para Deus quando ele estava sem nada, quando ele estava no vale, quando ele estava na incerteza. Ele perguntou e Deus te ouve. Deus ouve você. Eu te ouço. Deus está falando para a sua casa, para a sua vida. Ei, eu ouço você. Você que está dando like, se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho das notificações, botando o teu nome debaixo dessa palavra, botando o teu nome debaixo dessa revelação. Ei, por que questionamos os dias bons? Ou melhor, por que aceitamos os dias bons e questionamos os dias ruins? Por que de fato somos assim? Por que de fato achamos que os dias bons não questionamos? São aceitáveis. Jó falou para Deus o seguinte, eu vou te dizer, para você que está dando like, se inscrevendo nesse canal e ativando o sininho. Jó perguntou para Deus: receberemos de Deus o bem e não o mal? Que pergunta corajosa foi o que Jó fez. Por que recebemos o bem de Deus, o que é bom de Deus? E por que não receberíamos o mal? São frases de Jó. Um homem que tinha família, que tinha bens, que tinha saúde, e de uma hora para outra, tudo saiu de suas mãos. E ele fala assim para quem o questionava: receberemos de Deus o bem e não o mal? Por que aceitamos os dias bons e questionamos tanto os dias ruins? Será que Deus fez dias assim? Será que não devemos ser grato pelo fato do dia se apresentar na nossa vida? Porque tem dias, de fato,
Tem dias que as coisas não vão acontecer do jeito que você gostaria que acontecesse. Tem dia que as coisas não vão acontecer da forma que você planejou. Mas, escute, veja a diferença aqui. Veja a diferença. Você que está dando like, está ajudando aí embaixo, ou aqui do lado, está ajudando com o joinha, com o like. Você que está ajudando, que está sendo grato a Deus. Veja bem, Deus não faz dias bons e dias ruins. O que tem que ser entendido para que um céu de providências chegue na sua vida é bem claro. É bem claro o que Deus está dizendo aqui. É bem claro o que Deus está falando no meu coração para te dizer. Os dias são iguais, mas há uma diferença para que um céu de providências chegue na sua vida. Deus vai te dar a saída desse vale. Deus vai te dar a estratégia perfeita para você sair dessa sua condição. Deus vai te dar a estratégia perfeita para você receber o teu milagre. Os dias bons, é claro que gostamos. Os dias ruins acontecem. Mas sabe o que está presente aqui? É o teu comportamento nos dias ruins. Sabe o que faz a diferença? O teu comportamento em dias ruins. O teu comportamento quando as coisas não saem conforme você planejou. Você está entendendo? Porque Deus não faz assim, hoje é quarta, hoje vai ser um dia bom, amanhã vai ser um dia ruim. Deus não faz assim. Deus não faz assim, no domingo vai ser ótimo para todo mundo, mas na segunda não vai ser não. Deus não faz acepção de dias. Deus não escolhe dias para ser bons ou ruins. Foi o que Jó falou. Receberemos de Deus o bem e não o mal? Mas o que Deus está falando para você hoje, aqui, agora, você que está dando like, se inscrevendo nesse canal, tem um like aqui embaixo. Dá o like, se inscreva. Seja grato a Deus nesse momento. É de graça, não é te cobrado nada. É só você dar o like para ajudar, para que esse vídeo alcance a mais pessoas. Tenha um coração grato. Escute, Deus não faz dias ruins e dias bons. Deus faz, escute, essa pergunta vai abalar a sua fé. De forma certa. Essa pergunta vai abalar a tua fé de forma certa. Por que aceitamos os dias bons, porém questionamos os dias difíceis? Se Deus faz os dias iguais. Mas sabe o que se é analisado, o que Deus está me dizendo na tua vida? Sabe o que Deus está dizendo para você? Nos dias ruins, Deus vê o teu comportamento. Nos dias que as coisas não acontecem do jeito que você gostaria que acontecesse, Deus vê como é que você vai se sair. Deus te observa do céu. Deus te observa do alto. E Ele está mandando eu te dizer, nos dias ruins eu te observo. Nos dias ruins eu te vejo, porque nos dias bons é fácil ver o crente, é fácil ver o cristão nos dias bons. Nos dias que as coisas acontecem do jeito que você gostaria, é fácil te ver como repleto de fé, mas eu quero ver nos dias ruins. Eu quero ver quando o dia não acontecer do jeito que você gostaria. É aí que Deus, te vê. É aí que Deus olha para o teu cenário e fala, vamos ver como ela vai se comportar. Vou ver como ela vai se comportar quando as coisas não acontecerem do jeito que ela quer que aconteça. Vou ver do jeito que ela vai responder, do jeito quando as coisas não acontecerem do jeito que ela quer. Nos dias ruins, Deus observava Jó. Deus observava Jó e te observa também. E eu estou dizendo nos dias ruins, tá? Que nos dias de festa, é uma maravilha.
É ou não é verdade? Nos dias de festa, nos dias, de bolso cheio, nos dias de saúde, nos dias de restituição, nos dias de alegria, nos dias de paz, aí é fácil te ver. É fácil. É fácil. Quando você está diante de pessoas importantes. Agora eu quero ver você estar e se comportar quando você está em volta de gente que não é importante para você, de gente que não é do seu interesse, de gente que não é o garçom do restaurante, o rapaz que manobra o teu carro. Esse aí é o teu comportamento. Esse é você quando não tem ninguém olhando, quando não tem ninguém, nenhum celular te filmando. Esse é você. É ali, no dia difícil, que Deus te vê. Deus observava Jó. Deus viu, falou, o inimigo chegou para próximo de Deus. Escute isso. O inimigo chegou para próximo de Deus e falou assim, Deus falou assim, observastes meu servo Jó? Deus falou para o inimigo, observaste meu servo Jó? O inimigo falou assim, mas também você dá tudo a ele. Experimenta tirar tudo para ver se ele vai te adorar. Escute, porque aceitamos os dias bons e questionamos os dias ruins. Deus falou, você acha que Jó não vai me adorar se eu tirar tudo dele? Você acha que ele está por interesse? Deus foi lá e falou, fica aqui, senta aqui, inimigo, que você vai ver que Jó é fiel a mim sem nada. Jó é fiel a mim com a saúde debilitada. Jó é fiel a mim sem família. Jó é fiel a mim diante da tua vida financeira sem nada. Deus foi e aconteceu tudo que você já sabe com Jó. E sabe o que Jó fala? Quando todo mundo fala Jó, o que aconteceu com você, rapaz? Você deve ter pecado contra Deus. Você deve ter feito coisas contra Deus. E Jó permaneceu fiel. Sabe por quê? Deus observava. Deus observa você nos dias ruins. Ei, escute, porque isso aqui é revelação para a tua vida. Preste atenção na sua adoração nos dias ruins, nos dias em que as coisas não aconteceram do jeito que você quer. Deus te observa. Você que está dando like e se inscrevendo nesse canal. Deus observava Jó e o inimigo também. Porque você pensa que o inimigo não te observa nos dias ruins? Ele te observa. Você pensa que o inimigo não te observa quando as coisas não saem da forma que você gostaria? Quando o dia é ruim, que o inimigo está lá doido para você murmurar, está lá doido para você reclamar de Deus, está lá, reclama de Deus, ele é injusto com você, está doido que você murmure, está doido que você vire as costas, você acha que... Ei, presta atenção nos dias difíceis, porque nos dias bons, nos dias de milagre, todo mundo é muito devoto. Todo mundo é muito religioso nos dias de milagre. Nos dias de milagre, tem muita gente que é religiosa. Tem muita gente que é temente a Deus quando está com o bolso cheio. Mas eu quero ver nos dias difíceis. Essa pergunta vai abalar a tua fé de forma certa. Essa pergunta vai abalar a tua fé de forma correta. Porque aceitamos os dias bons, porém questionamos a Deus os dias difíceis. Observe Jó. Jó fala assim, receberemos o bem de Deus, receberemos de Deus o bem, mas não o mal? Como assim? Deus observava Jó. Deus te observa também nos dias difíceis. Escute, essa pergunta não é sobre dor. Essa pergunta não é sobre perdas. O que Deus está te revelando aqui é confiança em Deus. É confiança nos dias difíceis.
essa pergunta vai abalar a sua fé de forma certa. Essa pergunta não é sobre dor, é sobre confiança. Confiança. O Jó, quando fez essa pergunta, receberemos de Deus o bem e não o mal? Será que devemos a isso? Ou você acha que Deus é só amor? Você acha que Deus é só amor? Deus também é um Deus terrível. Acho que você ainda não leu a Bíblia de forma criteriosa. Deus não é só um Deus de amor, não. Deus também é um Deus terrível. Um Deus que vence batalhas na sua vida. Um Deus que te honra, que te prospera. Um Deus que fez todos os egípcios ficarem dentro do Mar Vermelho. Um Deus que rachou a terra e sugou pessoas. Escute. Escute. Receberemos o bem de Deus e não o mal? Essa pergunta não é sobre dor, é sobre confiança. É sobre confiança em Deus. É sobre fé. Fé que não depende das circunstâncias. Tem gente que está em Deus só pela circunstância, você não. Mas tem gente que está em Deus só pelas circunstâncias. Tem gente que está em Deus só pelas benécias. Só por aquilo que Deus pode proporcionar. Você não, você quer relacionamento com Deus, você quer confiança com Deus, você quer aliança com Deus. E quem quer aliança com Deus, recebe céu de providências, recebe providências divinas. Você que está dando like, se inscrevendo nesse canal, ei, que é grato a Deus, que está dando like porque é grato a Deus, está ajudando porque é grato a Deus, porque sabe que Deus é fiel na tua vida, sabe que Deus vai te tirar desse vale, sabe que Deus vai trazer um céu de providências para sua casa e com autoridade. Eu vou dar um tempo para você dar o like, para você se inscrever, para você ser grato a Deus por aquilo que Deus é na sua vida. A vida de Jó desmorona. Porém, sua reação é diferente de muitos. A vida de Jó desmorona a saúde, a estabilidade, a família. Mas a reação de Jó é o que faz a diferença. A sua reação é o que faz a diferença. Deus te observa nos dias difíceis. Deus te observa nas noites em claros. Deus estava olhando para Jó, vamos ver. Porque lá em cima está o inimigo e está Deus. O inimigo afrontou Deus, falou, se você tirar tudo dele, ele não te adora. Deus falou, então senta aqui que você vai ver. E Jó tem uma reação. Eu posso falar. Uma reação que 10% das pessoas fazem, como você. Jó não acusa Deus. Em todo o livro de Jó, você não vê Jó apontando a Deus, acusando a Deus por aquilo que está acontecendo com ele. Pelo contrário, ele fala assim, receberemos o bem de Deus e não o mal. E os amigos apontando. Os amigos falando que Jó estava errado. Sua esposa, escute. Tem gente que falou até para ele se abandonar. Jó, abandona esse Deus. Você que está dando like, se inscrevendo nesse canal. Você que está botando o teu nome debaixo de uma revelação. Essa pergunta vai abalar sua fé de forma certa. Essa pergunta vai abalar sua fé de forma certa. Por quê? Por que aceitamos os dias bons e questionamos os dias difíceis? Questionamos tantos dias difíceis. Por que aceitamos os dias? Será que Deus faz o domingo perfeito e a segunda imperfeito? Será que Deus faz o sábado maravilhoso e a segunda horrível? Será que Deus faz dias bons e dias ruins?
Então por quê? Eu disse, essa pergunta vai abalar sua fé de forma certa, de forma correta. Você que está dando like, escute. Jó não acusa Deus, porque Deus está dizendo para você aqui: eu observo os dias que fogem do seu plano. Eu observo você nos dias em que as coisas não acontecem do jeito que você gostaria, para ver qual é a sua reação. Você está entendendo? Para ver qual é a reação que você tem. Jó estava observando, ou melhor, Deus estava observando Jó. E o inimigo perdendo. Porque o tempo todo, Jó não questiona, Jó não acusa Deus, Jó não fica contestando, Jó não fica reclamando, não fica acusando, pelo contrário, ele questiona com reverência, ele permanece firme, ele permanece firme. Talvez essa, ovelhinha amada, Deus ouve você, eu ouço você. Com reverência, ele permanece firme. Talvez essa pergunta que Deus quer que você ouça hoje. Por que questiona? Por que não questiona os dias bons e questiona os dias difíceis? Se eu te observo a todos os dias, nos dias difíceis eu vejo a tua reação. Pode ver, a maioria das pessoas desistem dos seus milagres. A maioria das pessoas desistem no primeiro tropeço, no primeiro questionamento, no primeiro abandono, na primeira escassez, na primeira queda. 90%, questiona, 90% acusa. Você faz parte dos 10% que tem confiança em Deus, que sabe que Deus tem a última palavra na tua vida, que sabe que Deus vai trazer um céu de providência para você, que sabe que Deus vai fazer a diferença na sua vida, que sabe que Deus é Deus na sua casa, que sabe que a palavra de Deus é forte na tua vida. Escute. Você que está dando like, que está sendo grato a Deus por essa palavra na sua vida, que está sendo grato a Deus por essa palavra na sua casa, que está sendo grato a Deus por Deus ser Deus contigo, apesar de tudo que você já passou, apesar de tudo que você já viveu, Deus está falando para você: eu te observo nos dias difíceis, para ver qual é a sua adoração, para ver se você reclama, se você me acusa, se você põe culpa no teu próximo ou se você dá graças a Deus. É grato a Deus pelo dia ruim, é grato a Deus pela... Jó está falando, receberemos, Jó fala. Dos maiores personagens da Bíblia que mais sofreu, mais do que José, mais do que Davi, mais do que Abraão. Jó é um exemplo de fé, um exemplo de confiança quando os dias são ruins. E tudo isso que aconteceu na vida de Jó foi em apenas um dia. Um dia ele perdeu a família, em um dia ele perdeu a estabilidade, em um dia ele ficou com a saúde debilitada, em um dia. Ninguém na história da Bíblia viveu o que Jó viveu em um dia. Nem mesmo, escute, Jesus passou o que Jó passou em um dia. Eu te falo isso com propriedade que Deus me permite te dizer. Escute. Por que não questionamos? Por que não questionamos os dias bons e questionamos os dias difíceis? Se Jó está falando, receberemos o bem de Deus e não o mal? Por quê? Porque nos dias difíceis isso é revelação para a tua vida.
É só para você que está dando like, se inscrevendo nesse canal. Deus te observa. Deus estava observando Jó. Deus estava olhando, ah lá, não vai me acusar, não vai me apontar. Pelo contrário, vai continuar confiante e temente a mim. Mesmo eu tirando tudo dele, mesmo eu questionando, mesmo tudo acontecendo de uma só vez, ele permaneceu. Escute. Escute. Talvez essa pergunta seja o que Deus quer fazer, quer que você ouça hoje. Essa pergunta é o que Deus quer que você ouça nesse momento. Você já pensou quantas bênçãos você agradece? Quantas dádivas você agradece? Porém, quantos sofrimentos, controle? Vai ter dias que as coisas vão sair do seu controle. Vai ter dias que você não vai ter estabilidade. Não existe, por sinal. Por sinal, não existe estabilidade. Se você está procurando estabilidade, não existe. Não vai ter. Uma hora ou outra vai sair do controle. Uma hora ou outra vai sair do seu plano. E aí Deus vê quem é você. E aí Deus vê a tua fé. Como fez com Jó. Como fez com Jó. Escute. A pergunta de Jó confronta. Será que nossa fé só funciona quando tudo, absolutamente tudo vai bem? Será que Deus só é Deus quando tudo vai bem? Porque algum dia as coisas não vão estar do jeito que você gostaria que estivesse. E aí? Deus continuará sendo Deus. Deus continuará sendo Deus na sua vida. É nesses dias que você é observado. É nesses dias que Deus te observa. A observação de Deus, ela se acentua nos dias difíceis, nos dias que você fala que é injusto, nos dias que você fala assim, eu sofri uma injustiça, nos dias que você fala assim, eu sofri uma perda, ei, Deus foi injusto, nesses dias em que o inimigo vibra porque você reclamou. Você está entendendo? Mostre que mesmo sem você entender, mostre que mesmo sem você compreender os seus dias, você confia ainda naquele que te controla, naquele que tem um controle de tudo. Jó não desistiu de confiar. Jó não desistiu de estar diante dele. Mesmo com os dias difíceis que ele viveu, em um dia, Jó perdeu tudo. Em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas, Jó perde a estabilidade, Jó perde a família, Jó perde a saúde dele fica debilitada. E essas 3 perdas têm consequências. Os amigos não compreendem. A família rejeita. A esposa fala assim, abandona esse Deus. A fé verdadeira, a fé, ela não depende de explicação.
Os amigos de Jó, a mulher de Jó, queriam uma explicação para o que estava acontecendo com ele. E ele fala assim, olha, nós receberemos o bem de Deus e não o mal. Porém, Deus não o abandonou. Você pensa que Deus está te abandonando? Você pensa que Deus está atrasado? Você pensa que Deus não está na sua vida? Você pensa que Deus não está no controle, mesmo nos dias difíceis? Essa pergunta vai abalar a sua fé de forma certa. Escute, Deus não abandonou. A mesma mão que permite a dor, a mesma mão que vai permitir a dor em Jó, é a mesma mão que vai restaurar tudo. E é a mesma mão que vai restaurar tudo na sua vida. É a mesma mão que vai restaurar o que se perdeu na tua casa. É a mesma mão que vai restaurar tudo o que você quer. É a mesma mão que vai trazer um milagre sobre você. É a mesma mão que vai trazer tudo sobre a tua vida. Deus manda te falar. Deus manda te dizer. Se eu permito a dor, eu permito a restauração. Se eu permito a saída, eu permito a volta. Se eu permito a escassez, eu permito a abundância. Se eu permito a doença, eu permito a cura na tua vida. Toma posse dessa palavra, dá o like, se inscreva nesse canal, ativa o sininho das notificações. Escute, continue firme. A história não acabou. Continue firme, porque Deus ainda tem milagres para acontecerem na sua casa. Deus ainda tem um céu de providências para chegar sobre você. Deus ainda tem um céu de providências para chegar sobre a tua vida. Deus manda te dizer, continue confiante como Jó esteve. Continue com fé, esperança na minha palavra, na minha direção, que eu te restauro, eu te honro, eu te levanto com autoridade. Eu sou Deus na tua vida. Eu sou a mão que vai te restaurar. Eu sou a mão que vou te levantar. Eu sou a mão que vou te curar. Eu vou a mão que vou trazer abundância no teu lar. Eu vou a mão que vou te surpreender. Toma posse dessa palavra, dá o like, se inscreva nesse canal, ativa o sininho, porque Deus é Deus na sua vida e na sua casa. Toma posse dessa palavra na sua vida e na sua família. Deus é fiel. Você que deseja fazer uma mentoria, é nesse número 219, tá nesse vídeo. 219-9656-8704. Se você deseja ofertar, é nesse mesmo número também. Pastor Alexandre, eu quero ajudar o teu ministério. Eu quero ser um canal de bênção na sua vida. É no 219-9656-8704. Pastor Alexandre, eu quero fazer uma mentoria. O senhor faz mentoria? Faça uma mentoria espiritual de um céu de providências. Se você deseja, são 7 encontros onde eu vou entender a tua realidade. Vou orar a Deus, vou pedir a direção para as realizações de um céu de providências, céu de divinas providências na sua vida. Amém? Se você deseja, é no número 219-9656-8704. Tem uma meta aí também, uma meta do Superchat. Se você puder ajudar o canal, aí com a meta do Superchat, ajude. Se você procurar aí, tem uma meta. Eu vou ajudar o pastor Alexandre agora. Eu não vou ofertar, então vou ajudar com o Superchat. Ajuda. Contribui. Porque Deus é Deus na sua vida. Deus quer superabundar a graça dele no teu lar. São esses as referências para você entrar em contato para uma mentoria, para ofertar, para ajudar. É no número 219-9656-8704. Que Deus te abençoe poderosamente na sua casa e na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, nós temos 4 encontros, 9 da manhã, 3 da tarde, 6 da noite,
9 da noite. São horários milenares, horários bíblicos, horários espirituais. Reserve pelo menos 2 desses horários para você estar diante de palavras e revelações para a sua vida e para a sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa que é verdade, ovelhinha. Deixa eu te dizer, abre o teu coração agora. Deus te ama e eu também. Que Deus te abençoe, ovelhinha.